Você já parou para pensar no que realmente aconteceu durante as 10 pragas do Egito? Essas histórias, tão conhecidas da Bíblia, não são apenas eventos milagrosos isolados. Elas foram uma declaração de guerra direta contra os deuses mais poderosos do Egito Antigo. Mas o que estava em jogo nessa batalha? Muito mais do que vidas e riquezas. Era uma disputa entre fé e poder, ciência e religião. Hoje, vamos explorar profundamente essa narrativa, analisando como as pragas confrontaram diretamente o sistema religioso egípcio, o papel de Moisés nessa história e o que tudo isso pode nos ensinar sobre liderança, crenças e até mesmo sobre a coexistência entre fé e ciência. Neste vídeo, você vai descobrir os significados ocultos por trás de cada praga e como elas desafiaram deuses como Hapi, Ra e Osíris. Vamos mergulhar na história, na ciência e no simbolismo para entender se esses eventos foram milagres divinos ou fenômenos naturais interpretados sob o prisma da fé. Como está escrito em Êxodo 7:5, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Essa frase guia toda a narrativa, revelando o propósito divino por trás das pragas. A história das 10 pragas começa em um Egito grandioso, governado por um faraó que se via como a própria encarnação divina. Para os egípcios, seus deuses controlavam desde o ciclo das colheitas até as forças da natureza, e o Nilo era o coração pulsante dessa civilização. Foi nesse contexto que Moisés, um líder improvável, surgiu com uma mensagem desafiadora: libertar o povo hebreu da escravidão. Como lemos em Êxodo 3:10, Deus chama Moisés dizendo: agora vá, pois eu estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Era uma missão que parecia impossível, mas estava destinada a mudar a história. Cada uma das 10 pragas tinha um propósito claro e um alvo específico. Quando as águas do Nilo se transformaram em sangue, o desafio foi direto contra Hapi, o deus do rio, como descrito em Êxodo 7:20-21. Todas as águas do rio se transformaram em sangue, e os peixes morreram. O rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber de sua água. A segunda praga, a infestação de rãs, zombava de Requete, deusa da fertilidade, frequentemente representada como uma rã. A sequência continuava, com cada praga desafiando um aspecto essencial da religião egípcia, como as trevas que encobriram o sol, uma afronta direta a Ra, o deus mais venerado. Esse padrão não foi uma coincidência, era uma mensagem clara de que o Senhor é maior do que todos os deuses. Êxodo 18:11. Do ponto de vista científico, algumas dessas pragas podem ser explicadas como fenômenos naturais interligados. A água em sangue poderia ter sido causada por uma proliferação de algas vermelhas, um fenômeno que ainda ocorre em alguns rios. A morte dos peixes, o aumento de rãs e até as pragas de insetos poderiam ser consequências naturais desse evento inicial. Mas a sincronicidade e a escala das pragas continuam intrigantes. Como vemos em Êxodo 8:21, até os magos do faraó admitiram: isto é o dedo de Deus. Essa frase encapsula o que a fé oferece, uma interpretação de propósito divino para o que a ciência tenta racionalizar. O confronto entre Moisés e o faraó não era apenas político, era uma disputa ideológica. De um lado, Moisés representava a fé em um Deus único, invisível, mas poderoso. Do outro, o faraó era a personificação de um sistema religioso complexo, onde os deuses controlavam tudo. Essa dualidade transformou o Egito em um campo de batalha espiritual, onde cada praga enfraquecia não apenas o poder do faraó, mas também a confiança de seu povo nos deuses que deveriam protegê-los. Como está escrito em Êxodo 9:16, Deus declara: mas foi para isso que eu o mantive firme, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra.
além das pragas em si. O que torna essa história tão impactante é o papel de Moisés como líder. Ele enfrentou o maior império de sua época com uma mensagem aparentemente impossível de ser cumprida. Como vemos em Êxodo 4:12, Deus encoraja Moisés dizendo: "Agora vá, eu estarei com você e o ajudarei a falar e lhe ensinarei o que dizer." Esse exemplo nos ensina sobre coragem, fé e a importância de acreditar em um propósito maior, mesmo quando tudo parece estar contra você. O impacto das pragas não se limitou ao Egito. Ele ecoou por séculos, moldando a identidade do povo hebreu e marcando a história das religiões monoteístas. Para o povo hebreu, foi um sinal de libertação e um lembrete de que a fé em Deus poderia superar qualquer adversidade. Para o Egito, foi uma demonstração de que até os mais poderosos podem ser desafiados e derrotados. Essa narrativa encontra sua culminação no Novo Testamento, onde Jesus Cristo se apresenta como o cumprimento da libertação definitiva. Assim como Moisés libertou os hebreus da escravidão física, Cristo veio para libertar toda a humanidade da escravidão espiritual do pecado, como está escrito em João 8:36. "Se, pois, o Filho os libertar, vocês de fato serão livres." Essa conexão nos mostra que as histórias do Antigo Testamento apontam para algo maior e eterno, culminando na obra redentora de Cristo. Por outro lado, essa narrativa também abre espaço para reflexões modernas. Em um mundo onde a ciência tenta explicar quase tudo, as 10 pragas ainda desafiam a lógica. Elas nos forçam a questionar se os eventos históricos são meramente fruto do acaso ou se existe algo maior guiando os acontecimentos. Como Jesus afirmou em Mateus 5:17, "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Isso reforça a ideia de que toda a Bíblia está conectada em uma grande narrativa. As pragas também levantam questões sobre justiça divina e moralidade. Por que Deus permitiria tanto sofrimento? Seriam as pragas uma forma de punição ou de redenção? Essas perguntas não têm respostas simples, mas nos ajudam a refletir sobre o papel da religião em tempos de crise e sobre como interpretamos eventos difíceis em nossas próprias vidas. A narrativa das 10 pragas do Egito nos ensina que grandes mudanças exigem grandes sacrifícios. O processo de libertação dos hebreus foi doloroso e exigiu um confronto direto com o status quo. Essa lição pode ser aplicada até hoje, em situações onde mudanças estruturais são necessárias, mas difíceis de alcançar. No final, o que torna essa história tão poderosa é sua universalidade. Seja você uma pessoa de fé, um amante da ciência ou alguém apenas curioso sobre a história, as 10 pragas do Egito têm algo a oferecer. Elas nos lembram da força da resiliência, do impacto das crenças e da complexidade do mundo em que vivemos. Agora que exploramos essa narrativa de todos os ângulos, queremos saber: o que você acha? Você vê as 10 pragas como milagres, fenômenos naturais ou talvez uma combinação de ambos? Deixe sua opinião nos comentários e continue conosco nessa jornada de descoberta e reflexão. No final, o que torna essa história tão poderosa é sua universalidade. Seja você uma pessoa de fé, um amante da ciência ou alguém apenas curioso sobre a história, as 10 pragas do Egito têm algo a oferecer. Elas nos lembram da força da resiliência, do impacto das crenças e da complexidade do mundo em que vivemos. Mas, olhando mais profundamente, essas pragas também apontam para algo muito maior: a promessa de redenção, que culmina na vinda de Jesus Cristo. Assim como Deus usou Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão física, Ele enviou Jesus para libertar a humanidade da escravidão espiritual do pecado. Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João 1:29. Isso nos remete à última praga do Egito, a morte dos primogênitos, onde o sangue do Cordeiro foi colocado nas portas para proteger os israelitas.
Êxodo 12:7. No Novo Testamento, esse evento é um prenúncio do sacrifício de Cristo, cujo sangue não apenas nos protege, mas nos purifica completamente. Nos dias atuais, muitas pessoas ainda vivem em escravidão, não física, mas emocional, espiritual e moral. Assim como o sangue do Cordeiro marcou uma nova fase para os hebreus, o sacrifício de Jesus nos oferece a oportunidade de um novo começo. Além disso, as 10 pragas nos lembram da urgência do arrependimento. O faraó teve inúmeras oportunidades de reconhecer o poder de Deus e se voltar para ele, mas seu coração permaneceu endurecido. Jesus nos alertou sobre algo semelhante em Mateus 24, 37 a 39, ao falar sobre os últimos dias. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa mensagem é clara. Não devemos ignorar os sinais de Deus, pois a oportunidade de arrependimento não dura para sempre. Os dias de hoje, marcados por crises globais, catástrofes naturais e conflitos, nos fazem refletir sobre as semelhanças com os eventos das 10 pragas. As pragas não foram apenas uma demonstração de poder, elas foram um chamado ao arrependimento. Da mesma forma, Jesus nos chama continuamente para voltarmos a Deus. Em João 14:6, ele declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa verdade é tão relevante agora quanto era há 2000 anos. Assim como os hebreus foram libertos do Egito para adorar a Deus em liberdade, Jesus nos liberta para vivermos uma vida plena e em comunhão com Ele. No entanto, essa liberdade requer uma decisão. Em Apocalipse 3:20, o apóstolo João escreveu as palavras de Jesus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a essência da mensagem divina, um convite constante ao relacionamento com Ele. Falando em João, ele nos deixou reflexões profundas sobre perseverança e fé, mesmo em tempos de adversidade. Você sabia que o apóstolo João foi jogado em um caldeirão de óleo fervente por causa de sua fé, mas milagrosamente sobreviveu? Essa história é um testemunho incrível de como Deus protege aqueles que permanecem fiéis. Convido você a assistir ao vídeo sobre essa história disponível aqui no canal, onde exploramos os detalhes desse evento e o impacto da fé de João. Voltando ao tema central, as 10 pragas nos mostram que o objetivo de Deus sempre foi trazer o homem ao arrependimento. Em 2 Pedro 3:9, lemos: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns entendem a demora. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa mensagem ecoa através das gerações, mostrando que Deus não busca apenas corrigir, mas transformar e redimir. Por fim, ao refletirmos sobre as pragas e a volta de Jesus, somos chamados a olhar para nossas próprias vidas. Estamos prontos para responder ao chamado divino? Estamos dispostos a abrir mão do que nos prende e a viver plenamente na liberdade que Cristo oferece? Como lemos em Hebreus 3:15, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Essa é a lição mais importante. Deus está sempre nos chamando de volta para Ele. Se esse conteúdo tocou o seu coração ou fez você pensar de uma nova maneira, não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas. Seu apoio ajuda a levar mensagens como essa a ainda mais pessoas. Vamos juntos continuar essa jornada de aprendizado, reflexão e transformação. Que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo.